Pai do Senhor a todos. Estas aqui são fotos da cidade de Corinto, que fica situada no Peloponeso. Essa daqui é a rua principal das ruínas, né, da cidade de Corinto. Aqui em cima está o templo de Apolo, o deus grego, né? Aqui várias construções da cidade de Corinto, né, que era uma cidade próspera. Ela foi destruída primeiro e depois construída nos anos 20, no segundo século e no quarto século, no ano 46 antes de Cristo, foi reconstruída essa igreja pelo César, pelo imperador César. Então, aqui era toda a cidade construída, né? A rua principal. Aqui, nesse sentido aqui, vai para o Golfo de Corinto, que é por onde eles chegavam. Eles vinham da Itália e chegavam por aqui, ó. Assim eles estavam chegando em Corinto. Aqui existe uns lugares de banho para eles aqui, ó. Tinha uma fonte aqui, uns lugares de banho para os coríntios, os romanos, né? Porque era uma cidade basicamente romana, né? Mas claro, era mesclada com hebreus, com judeus, com gregos e romanos e por aí afora, né? Então era uma cidade bem, para a época era uma cidade bem grande assim. E aqui também tem outra rua aqui assim, e várias construções. E aqui atrás tem um museu que eles encontraram algumas estátuas na época de Corinto. E então aqui atrás, isso aqui tem uma fonte de água. Depois eu vou mostrar essa fonte. E os ônibus ficam estacionados aqui atrás, os ônibus de turismo. Então eu desci lá, vim por aqui, andei todo esse trecho aqui e andei aqui também, fui até ali na frente, depois subi aqui, fui até ali, fui por trás ali e fui lá atrás, andei por aqui por cima e todos esses lugares aqui. Então, o que me chamou a atenção essa cidade de Corinto? Que Paulo, quando ele chegou nesse lugar aqui, ele vindo lá de cima, né, ele atravessou a Macedônia, né, passou a Macedônia, na cidade hoje de Kavala, que era Neápolis, né, na época de Paulo, e de lá ele foi aos Filipenses, Filipos, depois ele foi até Anfípolis e passou por Tessalônica, passou pela Bereia e veio até Atenas, onde ele pregou no Areópago. Fica distante aqui, Atenas fica bem distante aqui desse lugar. E veio parar aqui. Mas o que me chamou a atenção nisso aqui? O fato de Paulo ser acolhido por Áquila e sua esposa Priscila. Porque eles deram todo o apoio para Paulo. E pelo que eu consigo entender, porque aqui não tinha igreja evangélica, igreja de Paulo, igreja disso, daquilo, não. A igreja, na verdade, era numa casa, né? Alguém acha que eles congregavam na sinagoga, mas a sinagoga era exclusiva dos judeus e os judeus perseguiam aos cristãos. Então a possibilidade é muito pequena de eles congregarem na sinagoga. Eles congregavam em casa, era culto nas casas, na verdade, né? Era culto na casa de Áquila e Priscila. E ali teve com ele Silas, teve com ele Timóteo. E então, enquanto Paulo estava aqui, as coisas andavam direito, porque ele pregava a palavra de maneira que todos entendiam, né?
porque Paulo, ele pregava a palavra, ele pregava Cristo, é esse crucificado e ressurreto, porque ninguém ensinou melhor do que ele sobre a ressurreição, né? Tanto ele como o apóstolo João. Então, mas para os irmãos entenderem essa questão dessa cidade de Corinto, lá, aquele monte lá em cima, chama-se Acocorinto. Acocorinto. Esse monte Acocorinto, existia em cima desse monte um templo chamado Templo de Afrodite. E lá ficavam as chamadas sacerdotisas e desciam todas as tardes, quando anoitecia, elas desciam para a cidade de Corinto. E isso causou um problema muito sério para os cristãos, porque os cristãos eram perseguidos pelos judeus e tinham dificuldade de congregar, porque eles ficavam todo o tempo acusando eles e acusavam por romanos, e os romanos acabavam prendendo eles e levando eles a juízo. E daí começou o problema também da imoralidade sexual. E essa imoralidade veio para dentro da igreja de Corinto. Nesse lugar, Paulo ele trabalhava com, ele fazia tendas, né? Ele fazia ele pegava o couro e fazia, porque os soldados eles vinham de Roma, entravam por aqui, ó, nessa cidade, e aqui eles ficavam um tempo e depois eles iam em frente para as guerras deles, e eles precisavam muito daquelas tendas, daqueles lugares onde se acomodar. Então Paulo tinha muita amizade com o romano. Paulo não tinha dificuldade com o romano e nem com os gregos. Com os gregos ele tinha dificuldade por causa dos deuses deles, né? Porque os gregos são muito cheios dessas coisas assim. Eles não acreditavam na ressurreição, e quando ele estava pregando lá no Areópago, ia tudo muito bem a conversa, mas quando Paulo falou da ressurreição, eles falaram sobre isso, falaremos mais tarde. Então essas dificuldades, sim, Paulo teve, mas a maior dificuldade com certeza era dos judeus. Então o que me chamou a atenção aqui assim, ó, é o fato de você ter apoio para trabalhar. Você trabalhar com gozo, com vontade, com alegria, e foi isso que Paulo encontrou junto com a Áquila e Priscila, que deram todo o apoio para ele. Então ele se sentiu à vontade e fez a obra com alegria nesse lugar. Mas depois ele teve que voltar para Éfeso, e Éfeso é longe daqui. Digamos assim que para lá fica Atenas, Éfeso fica para cá, mas tem que atravessar todo o mar Egeu. Atravessa todo o mar Egeu e Éfeso fica lá do outro lado, é bem distante Éfeso daqui. E tanto Tessalônica, põe seus 600, 800 quilômetros para ir a Tessalônica, para ir a Filipenses, é tudo bem longe as distâncias aqui. Então, hoje, aqui, enquanto eu estava aqui, eu meditei sobre isso. Nós precisamos, a igreja precisa disso, dessa união, dessa unidade, dessa coisa de todos trabalhar no mesmo sentido e trabalhar com alegria. Mas infelizmente hoje eu vejo que na igreja existe pessoas raivosas, pessoas rancorosas, pessoas que pisam no teu ministério, não dão valor, não te valorizam, então são dificuldades enormes dentro da igreja por causa dos bloquinhos, por causa dos grupinhos, por causa daquelas pessoas que se reúnem em volta de um pastor, no sentido de só eles trabalham e os outros não. Porque a obra, na verdade, ela tem que ser feita com alegria. O próprio Paulo escreveu sobre isso, dizendo que se a gente não trabalhar, a gente tem que trabalhar com alegria, porque se não trabalhar com alegria, não vai ter sentido a vida, não teremos proveito nenhum se não for com alegria. Se nós trabalharmos no sentido gemendo, não vai ser útil para nenhum de nós, para nenhum dos que trabalham na obra. Então, lamentavelmente,
a obra que deveria ser uma coisa com alegria, com gozo de alma, com desejo de fazer mais para o Senhor, acaba sendo um fardo nas costas de muita gente, e muita gente se decepciona no caminho. Existem centenas de pessoas que começam na obra e vão se decepcionando pelo caminho. Uns se decepcionam antes de ser cooperador, outros antes de ser diácono, outros antes de ser presbítero, antes de ser evangelista, antes de ser pastor, e outros antes de ser pastorear alguma igreja. E aí muitos ainda se decepcionam dentro do pastorado. Mesmo dentro do pastorado, não consegue desenvolver a obra como ela teria que ser. E acaba fazendo com sofrimento, com peso, sabe, com tristeza no coração, porque não consegue fazer aquilo que gostaria de fazer, porque tem pessoas que têm uma visão maior, tem pessoas dentro da obra, dentro da igreja, que são visionárias, têm uma visão maior do que os outros, e deveria ser reconhecido e apoiado, como foi apoiado com Áquila e Priscila, e cresceu a igreja de Corinto naquela época. Então essa era uma coisa que muito me veio ao meu coração quando eu estava lá olhando essas ruínas aí, e até pensei assim, meu Deus, o que aconteceu com essa cidade? O que aconteceu com uma igreja que teria aqui? Hoje não existe igreja, hoje existe igrejas ortodoxa, grega. Eu perguntei para líder, para guia de turismo, quando eu estava em Tessalônica, eu perguntei para ela se ela conhecia, lá em Tessalônica, né, se ela conhecia alguma igreja evangélica lá. Ela pensou e respondeu: eu conheço uma igreja evangélica, uma lá em Tessalônica. Então, hoje a igreja ortodoxa por tudo que é lugar. Agora, pense numas igrejas que elas se benzem, se arrastam pelo altar, beijam o altar. Meu Deus do céu, acho que Paulo até se vira no túmulo quando ouve falar do que acontece dentro dessas igrejas, a idolatria que acontece dentro dessas igrejas da ortodoxa. Estou dizendo isso porque nós entramos na igreja lá grande, lá em Tessalônica, e eu fiquei assustado com o que eu vi lá. Olha só as construções assim, olha os detalhes da construção de Corinto, tá? Então tem muitos detalhes importantes, como é que era a cidade, eram casas assim, isso aqui foi construída pelo imperador César. Mas vamos continuar em frente, depois eu vou falando mais alguma coisa para vocês. Aqui de novo, também são ruínas de Corinto, lá continua o templo do deus Apolos dele, né? O deus grego. Mais ruínas lá de Corinto, né? Também. E o monte lá em cima. Aqui também outra visão daquela rua principal. Aqui já é uma outra rua mais por cima, lá, que eu passei por ela também. Veja que tem uns detalhes aqui desses arredondados, assim, a construção deles. Eu observei tudo bem, essas coisas, assim. Tive tempo de andar por lá. Olha só como é que eram as casas, né? Isso aqui eram casas que eram feitas, assim, essas são ruínas lá. Aqui é uma cidadezinha que tem lá, ó. Lá é o mar, lá embaixo. Lá é o mar, é o Golfo de Corinto. Então aqui já vale a pena eu explicar uma coisa para vocês. Essa cidade não é portuária, tá? Porque veja a distância que está o mar, lá o Golfo de Corinto. Ainda que tem uma cidadezinha lá embaixo que chama Corinto. Hoje ela é chamada Corinto em homenagem a essa cidade. Mas na época a cidade não era portuária. Então essa coisa de dizer que era uma cidade portuária, não é. Não é portuária, ok? Ó, essa igreja é uma igreja dedicada a Paulo, é a igreja ortodoxa. Tem bastante dessas igrejas por lá, mas idolatria, muita idolatria. Aí, ruínas.
Se vocês forem lá, isso que vocês vão ver. Aqui é a chamada casa de banho que eu falei, ó. Aqui tinha um lugar para onde corria água, ó. Ali corria água, tinha uma fonte mais para lá. E aqui são as chamadas casas de banho. De novo, o templo do deus Apolo. Ruínas. Aqui já é outra visão, né? Já é visto de outra visão, de outro lado aqui o templo de Apolo. Também ruínas. Ruínas, eles gostavam muito de fazer isso, os romanos gostavam muito de fazer esse arco aí. De novo, agora visto de mais um outro ângulo. São ruínas. Isso aqui já é lá em cima do monte. Aqui também, possivelmente, era a casa dos generais lá dos romanos. Ó, isso aqui tá atrás tá atrás do museuzinho que tem lá. Aqui de novo a casa de banho. Ruínas. Também ruínas. Olha os detalhes das construções que eram na época. Ó, aqui, ó, as casas de banho, então a água corria por aqui. Daqui a pouco vai aparecer um lugar onde era uma fonte ali. Lá o lugar dos generais, possivelmente, ou a prefeitura, ou alguma coisa lá deles. Ou a casa do governo daí, né? Sei lá, alguma coisa assim. Muito bem. Os detalhes, eu gostava muito do mármore e pedra. O que tem de pedra nesse lugar aqui não é brincadeira. Eu vou mostrar um pouquinho a topografia daqui a pouquinho. Olha, mais detalhes aí. Ó, isso aqui tudo era fontes de água, né? Que vazava aí. Ó, umas escadarias, eu andei por essas escadarias aí. Aqui, voltando aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, essa daqui é uma fonte de água. Então aqui era a fonte principal de água da cidade de Corinto. Aqui, esses estátuas aqui faz parte do Museu de Corinto. Acharam essas mulheres aí sem cabeça, ou homem, não sei, sem cabeça. Ó, aqui já, veja como é que escreve lá, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aqui é em grego, como é que chamam? Estádio, né? Na verdade é um estádio isso aqui. Os romanos, todos os lugares que eles iam, é uma coisa que eles não deixavam de fazer, esses estádios aí para as festas deles. Então, eu estou andando aqui perto dessa fonte de água e ali ficam estacionados os ônibus. Aqui uma foto do canal de Corinto. Esse canal de Corinto ele liga o Golfo de Corinto ao Golfo de Saronic, no Mar Egeu. Aqui a chegada, nós estávamos chegando lá no Corinto, nas ruínas. De novo aquela fonte e mais um monte lá. E o pessoal anda por esses lugares aqui, eu andei também. Aqui nós dando uma conferida aí no telefone. De novo a fonte de água. Aqui uma sombra, aqui vale ouro. Lá aquela igreja que é dedicada a Paulo, mas é a igreja ortodoxa grega, não tem nada a ver com o evangélico. Mais ruínas. Aqui é nós.
Olha lá o mar, onde é que fica o mar? Aquele é o Golfo de Corinto, lá a distância que ele fica lá embaixo. É bem distante, é bem longinho. Ó, aqui foi tirada uma foto que mostra bem o Golfo de Corinto. O monte é nós, aqui é nós. Eu vou mostrando assim que daqui a pouco, ó, mostrar um pouco da topografia lá também. Essa aqui era a caravana que nós fomos lá. Essa caravana aqui foi junto. Muito bem. A Vitória brincando, né? Que aqui escorta a cabeça. Esse aqui já é uma foto lá no hotel. O Hotel Amália, que é lá no Pet Corinto. Vamos lá. Aqui de novo aquela igreja ortodoxa dedicada a Paulo. Aqui eu tirei essa foto aqui para mostrar para vocês onde é que fica. Logo depois do canal de Corinto é que fica esse aqui assim que fica. Eu vou mostrar na outra foto, eu vou mostrar melhor. Isso aqui é o Golfo de Corinto. Esse aqui é o Golfo de Sarônique. Tudo isso aqui é mar Egeu. E Éfeso fica para cá, ó, lá atravessando todo o mar Egeu. O Templo de Apolo, ruínas de Corinto, a casa de banho, eu já falei. Aqui de novo, né? Lá é o Golfo de Corinto e aqui é o Golfo de Sarônique. A gente atravessou aqui e fica um pouquinho para cá, ó. O Corinto fica mais para lá um pouquinho. Bom, esse monte, o Monte Arco Corinto, então é o que causava todas aquelas dificuldades aqui. Quando Paulo escreveu lá no capítulo 5, se não me engano, é que ele fala acerca aquele homem que estava com a mulher do seu pai, e depois ele fala também acerca do casamento, que aquelas mulheres que ele disse, digo eu, não eu, mas o Senhor, que aquele que se apartar, aquele que se separar, que se case novamente, ou fique solteiro, ou então que case com a sua própria mulher, que reconcilie com a sua própria esposa. Porque a coisa estava descambando aqui, ora, você vê 900 chamadas sacerdotisas descendo todas as tardes para esse lugar aqui, imagina a situação que estava isso aqui. Ó, aqui é o canal de Corinto, né? E pro lado de cá é o Peloponeso, é onde fica as ruínas de Corinto. E tudo aquilo lá é o Golfo de Corinto. Aqui também a chamada casa de banho, isso aqui era a fonte, né, para sair a água aí, de novo a casa de banho aí, as construções lá. Aqui dá para ver aqui dá para ver já uma situação da geografia lá do lugar. Um lugar de bastante plantação e o Golfo de Corinto, tudo aquilo lá é o Golfo de Corinto. E esse aqui é o Monte Acrocorinto, que é onde ficava o templo de Afrodite e as sacerdotisas lá. Esse aqui é uma lojinha lá, comprei sorvete deles lá, experimentar o sorvete grego, do ladinho lá, a topografia aqui. Essa foto aqui é interessante para você dar uma olhada na topografia daquele lugar. Aqui fica, esse é o Monte Arco Corinto e a topografia no lugar lá. Eu tinha mais uma foto aqui, mas... Então, irmãos, vamos entender uma coisa. Vou deixar a foto aqui, vamos falar uma coisa aqui com vocês. Olha, irmão, eu também meditei, enquanto eu estava ali, eu meditei como Paulo, por que Paulo escreveu para os Romanos? Porque Paulo não foi ele que plantou a igreja em Roma. E
Então, ele aqui nessa cidade de Corinto, as pessoas iam chegando ali e provavelmente vinham queixosos, pessoas se queixando do que estava acontecendo, das perseguições que tinha lá em Roma. Porque as perseguições eram em todo lugar. Tinha perseguição em Roma, tinha perseguição em Corinto, tinha perseguição na Bereia, na Tessalônica, Filipos, tinha perseguição em Éfeso e etc. Bom, em Jerusalém, em todos os lugares tinha perseguição. Os judeus perseguiam ferrenhamente os cristãos. Eles não aceitavam de maneira nenhuma, e até hoje eles não aceitam muito, não. Até hoje a gente não é muito bem visto por judeus, na verdade. Essa que é a verdade. Então, de tanto ele ouvir as pessoas vindo de lá, ele começou, ele veio ao coração dele para escrever uma carta para os romanos, para dar uma força para os romanos, para dizer, olha, vocês estão sendo perseguidos, mas nós estamos sendo perseguidos aqui também, então segue em frente, não esquenta a cabeça com essas coisas. E então o fato dele escrever uma carta dali, eu imagino ele trabalhando, porque não foi ele que escreveu, foi o amanuense que escreveu a carta. Eu imagino ele trabalhando aqui, ditando, dizendo assim as coisas e o outro escrevendo. E foi dessa maneira que ele escreveu. Daqui de Corinto, ele escreveu para os romanos. E depois ele escreveu as cartas aqui para Corinto. Ele escreveu as cartas lá de Éfeso, porque Éfeso, na verdade, era o quartel-general. Não só dele, mas de João também, porque João também ele morava em Éfeso. Mas é uma cidade bem longe daqui. Aqueles 3 homens que foram mandados lá para falar para Paulo o que estava acontecendo nessa cidade aqui, eles demoraram muito tempo para chegar em Éfeso, porque estava havendo aqui dissensões, estava havendo discussões, estava havendo confusão, imoralidade e tantas outras coisas. Um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Apolo, outros era de Cristo e tal. E ele teve que mandar uma carta dizendo, gente, não é nada disso. Quem somos nós? Nós não somos nada, nós não morremos pela igreja. Quem morreu pela igreja é Jesus Cristo. Então, o que eu gostava muito da igreja, das pregações de Paulo, ele pregava Cristo ressuscitado e morto, ressuscitado e ressurreto. Essa é a mensagem que deveria ser pregada hoje na igreja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.